Olá, pessoas queridas, sejam muito bem-vindas à nossa live da nossa quarta-feira de hoje. Estou muito feliz por vocês estarem aqui conosco. Hoje nós teremos algo muito engrandecedor. Eu vou estar aqui recebendo uma grande amiga, uma amiga também ativista, uma amiga escritora, uma amiga neurocientista, e que a gente vai conversar sobre auto-amor. Todo amor, auto-amor. Então vai ser uma conversa descontraída, uma conversa informal, que vocês vão poder fazer perguntas a hora que vocês quiserem, para que possa enriquecer a nossa live de hoje, né? Nós queremos tirar as dúvidas de vocês. Enquanto a gente vai conversando, e se vocês tiverem aquela dúvida, vocês podem mandar pelo chat aqui do Facebook, da nossa fanpage, mas se vocês quiserem mandar por áudio, também vai ser muito bem-vindo a sua participação aqui por áudio. Eu vou disponibilizar aqui o nosso telefone, que é pelo WhatsApp. Vocês colocam o nome de vocês, se identificam e mandam o áudio com a pergunta de vocês no 62 992 676 632. Vai ser um prazer ter você aqui para participar da nossa live, tá? E hoje, em especial no dia de hoje, vocês vão conhecer o Tão Leve. O Tão Leve é a nossa convidada, que é a doutora Cláudia Ricken. E eu quero já chamá-la para estar aqui conosco. E com vocês, Cláudia, seja bem-vinda à nossa live. Cadê a Cláudia? Sumiu! Você está ao vivo, Cláudia? Eu estou, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Eu estou te ouvindo, deixa eu ver se eu... agora sim. Então, Cláudia, a Cláudia é uma grande amiga lá de São Paulo. Ela é escritora, inclusive de best-sellers, em que a gente pode conversar aqui um pouquinho sobre os livros dela, sobre sobreviver. Ela desenvolve um trabalho importante dentro da Quantum House, que eu quero que ela fale sobre esse projeto que ela tem. Ela também é neurocientista, entende muito bem o perfil do ser humano. Cláudia, seja bem-vindo aqui à nossa live e espero que você se sinta muito à vontade aqui conosco no nosso ambiente. Ô, Dr. Milton, grande satisfação. Que bom, Cláudia. Eu que fico honrado, muito honrado aqui com a sua presença. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Deixa eu voltar aqui. Olha só que maravilha que é isso daqui, ó. Este é um best-seller da nossa amiga, Sobreviver. Aqui ela tece uma série de comentários sobre resiliência. Eu acho que ela teve uma intuição tão grande quando escreveu sobre resiliência, e que eu quero que ela converse sobre isso depois, né? É claro, colocando também dentro da questão do todo amor, do auto-amor, da autoestima, como desenvolver isso, como conquistar isso. E hoje em dia, não é, Cláudia? A gente observa tantas pessoas muito aceleradas, muito apressadas no seu viver, e às vezes sobra pouco tempo para as pessoas começarem a se entender, né? A se compreenderem um pouquinho mais. Conta um pouquinho dessa história desse livro, Sobreviver, para a gente. Como é que foi essa intuição? Primeiro, Milton, boa noite para você, doutor, para todo esse seu público, esses encontros, que maravilha que é a internet, né? E que maravilha e que satisfação e que honra. Você que é um ativista quântico, um cardiologista, um cara que meu pai diria que tem uma eficiência irritante, faz coisas maravilhosas. Eu vou me vingar e vou te entrevistar um pouco no meio do caminho, porque eu tenho um monte de curiosidade, você é maravilhoso.
A entrevistada aqui é você, mas eu respondo algumas perguntas também. Com o maior prazer. Esse livro começou, Milton, na verdade, como talvez todas as coisas que dão certo na vida, meio sem querer, né? O Sobreviver está no seu 10º aniversário, em 2016, e nesse ano de 10º aniversário, ele chegou em inglês e em espanhol. Ele é best-seller no Brasil e está indo pelo México, pelos Estados Unidos, está indo pelo mundão aí, inglês e espanhol, mas que, na verdade, a grande competência dele foram as pessoas generosas que tiveram a paciência de me dar entrevistas durante 8, 9 anos seguidos, viajando pelo mundo, gente que passou as mais difíceis adversidades que a vida pode trazer, sabe? Entendi. De avião muito terrível, ou uma empresa que quebra, uma traição, as adversidades da vida. Eu comecei a estudar sobreviventes porque eu tinha filhos pequenos, minhas filhas já estão moças hoje, mas com as meninas pequenas e quando os filhos são pequenos aparece sempre uma crise financeira, né? A gente não descobre que não fez a conta direito, e eu tinha necessidade de adaptar aquela nova vida e resolvi, muito obrigada, receber um vinho aqui, porque disseram que era hoje um vinho. Eu não vim aqui para brincar com vocês, a leveza de um brinde. Então, o livro começa com um prefácio do Al Siebert, que foi um dos maiores nomes da resiliência nos Estados Unidos, e foi um cara bacana que dizia assim, aquela história, né? O que não te mata te fortalece. Tem pessoas que vão melhor e melhor a cada ano. Uhum. Tem pessoas que, de acordo com os sofrimentos inexoráveis, inevitáveis da vida, vão pior e pior a cada ano. Elas ficam amargas. Verdade. Porque a vida não é fácil e isso pode ser muito bom para nós. Então, a organização desse livro, de fato, eu acho que você falou que eu tive uma inspiração, você tem toda a razão, foi download. Eu estou relendo Sobreviver, ele tem 12 portais, são 3 partes, com 4 capítulos cada um, e que tem, assim, as práticas dos sobreviventes, as características, o que você faz na hora de sobreviver, o que você não faz. Entendi. E como não tem uma receita, porque é um processo de dentro para fora, de como a gente escolhe responder à adversidade de maneira construtiva. O 4º capítulo, que é sobre invalidação, tomou um espaço maior na atualidade. Existe uma realidade de 10 anos para cá que cresceu, que são as desordens de personalidade. Muito narcisista, muito sociopata, muita gente mentindo, roubando, traindo, porque a psicopatologia da imagem, com esse negócio de internet, as pessoas podem parecer, mas não ser, aí enganam umas às outras, e muitas questões também de uma certa... A Cláudia estava conversando aqui conosco sobre o livro que este livro aqui, ó, já vai restituir aqui a nossa chamada, sobre este livro, em que ela fala sobre resiliência, ela fala sobre auto-amor. O que eu fiz aqui? Eu quero o momento curtição. Se vocês gostam dessas lives, se vocês estão gostando disso tudo aqui, para vocês curtirem. Pronto, aí, curtiram. Deixa eu chamar. Estamos aqui de novo para retomar a nossa conversa com a doutora Cláudia, que a gente estava conversando sobre auto-amor, a gente estava conversando sobre como superar essas adversidades e o tanto que é difícil, né? As pessoas que guardam esses vínculos emocionais, né? Aí, estamos ao vivo de novo. Eu não dei as boas-vindas da outra vez às pessoas que estavam na nossa live. Deixa eu conversar. Dar o nosso muito obrigado aqui aos diversos comentários, a Laura,
A Laura Costa, que é a nossa amiga Laura de São Paulo, seja bem-vindo. A Maria Lúcia Pompílio, né? Pompi! ela estava aqui conosco. O Marcos Paulo Coutinho, que é aqui de Goiânia, que está sempre nos acompanhando. A Marcela Fernanda, boa noite, Marcela. A Aparecida Inácia, seja bem-vinda, Aparecida. A Rosa, nossa amiga querida lá de Londrina. A Adriana, o Kimberly Duran, o Caio Andrade, o Mel Crodão, o Mei. Então, assim, todos estavam aqui conosco, estavam perguntando. E agora nós estamos ao vivo novamente para retomar. A Sinara está aqui conosco de novo, a Marcela está conosco. Então vamos lá, Claudinha. Cadê? Vamos lá que o povo vai entrando. Isso, e aí a gente vai interagindo de novo. Eu vou vendo aqui se eles vão ter alguma pergunta para que a gente possa responder depois, né? Mas vamos retomar. Vamos retomar o assunto. Eu falava de abusadores, mas agora eu quero falar do nosso poder, né? Isso. Porque, na verdade, o ativismo é importante a gente reconhecer, porque as pessoas, quando se sentem muito sozinhas, não conseguem pensar positivo, se afundam mais. Então, não tem problema se você está no buraco, a gente sai do buraco assumindo, olhando a cara do buraco, mas pegando uma corda, que o fim do poço também é quando a gente para de cavar, sabe assim? É por aí, ó. A resiliência nesse sentido, Milton, é uma coisa que, uma imagem que eu gosto muito é de você funcionar que nem esponja ou que nem lata. Que nem o quê? Funciona como esponja. Você pega uma esponja, você aperta. Isso. Você fica segurando. Quando você solta, ela volta. Isso. Né? A resiliência no físico é isso. Exato. Tudo aquilo que me apertou, que me oprimiu, eu armazeno como força e eu uso para... Respira que é grátis, olha para cima. Eu adoro esse respira que é grátis, seu. Agora tem gente que fica que nem lata, né? Apertou, ficou. Então tem que ser que nem esponja, bicho. E para ir na funilaria desamassar essa lata... Pois é, sai mais caro. Sai caro. Às vezes não fica bom, né? Às vezes a gente fica com mais sequelas. Então, como é que é ser que nem esponja? Não ligar, não. É desenvolver a cintura para não deixar que os outros te definam. Para não deixar que uma derrota sua conte para você que você vai ter outra. Isso. Um jogo de cintura ali, né? E essa coisa do padrão, né? Que tanto em neurologia quanto no ativismo, a gente sabe que no nível quântico as nossas células estão o tempo inteiro se comunicando entre si e entre nós, né? Sim. Então entrar num estado elevado, fazer as meditações dos teus cursos, fazer... é sensacional, porque a gente de verdade ativa um negócio lá que você tá levinho, de repente você se sente ali, com licença, eu posso. Isso. Né? Mudar o estado mental, essa é a ideia, porque quando a gente muda as conexões dos nossos neurônios, quando a gente começa a sintonizar alguma coisa diferente, a gente se dá a oportunidade de mudança, a gente se permite realmente a mudança e persistir nessa nova escolha, né, de criar o novo. Criatividade é isso, você buscar o novo na sua vida, né? Porque o velho já tem os circuitos todos formados, já está ali presente. E quando esses circuitos formados insistem, eu digo para as pessoas coisas assim: você está sentindo medo, mas você não está em perigo. Você está sentindo solidão, mas você não está só. Isso. Você está achando que vai dar tudo errado, mas isso é uma fantasia. Interrompa pensamentos catastróficos. Porque existe o flashback nesses padrões neurológicos aí. E aí a pessoa quer pensar positivo, mas não consegue, porque volta um monstrengo ali que está automático. E aí ela tem que ser esponja, dizer, opa, pode virar contigo, chama o Dr. Milton, pede ajuda dos universitários, se precisar chama o Sérgio Moro, mas não deixa esse negócio solto não. Interfere, que para construir padrão novo você tem que entrar lá e falar, não, tá bom, aí eu tive essa derrota, é verdade. Mas isso não me define, eu não sou o que me aconteceu. Eu sou filha das estrelas, eu sou poeira cósmica,
eu sou amor, eu sou energia, eu sou criatividade. Nós somos muito maiores do que isso. Eu cresci, eu tenho um corpo grande, eu não sou mais criança. Quando eu era impotente, eu ficava assim, com medo e numa emergência eterna. Eu hoje tenho recursos. Eu posso fazer uma live com o pessoal ali e dizer, pessoal, ajuda aqui. Isso. Né? Não, e basta, se a gente tem um grupo formado, e aqui a gente tem vários grupos que a gente dá assistência para essas pessoas, só a energia do grupo, da pessoa pensar na energia do grupo, a pessoa já melhora, ela já acende aquele farol vermelho assim e fala, opa, eu tenho que parar os pensamentos recorrentes aqui de novo. Deixa eu respirar que é grátis, por enquanto, né? Respira que é 1, 2, 3. Isso. Respira que é grátis. Respira fundo, dá uma parada. Sobreviver. Exatamente. Para a gente ser esponja, nós desenvolvemos essa capacidade de sermos esponjas, para que na hora que a adversidade passar, e a gente volta em termos de corporeidade, mental, espiritual, de intuição, de emocional, a gente está pronto para uma nova adversidade que seja, né? E essa superação da opressão interior, quando a gente sai dela, a leveza que a gente experimenta é de sentir isso tudo que você está falando como uma coisa nossa. A grande angústia que as pessoas sentem é ouvir palavras positivas desse tipo e ficar com aquela opressão interna e dizer, caramba, eu quero falar assim, eu quero sentir assim, mas tem algo que está entupindo aqui que não sai. Então eu falo, sabe o que é esse algo? Você sente vergonha sem ser vergonhoso. Porque você passou algumas situações de invalidação enquanto crescia e alguém te fez um bullying, ou você teve, enfim, solidões, desamparos, negligências emocionais. Eventualmente houve pessoas que apanharam e coisas desse tipo, que a gente põe a sujeira embaixo da mente e fala, tá tudo bem, vamos em frente. E aí fica com essa angústia. Quando a gente olha para isso, Milton, não é para se vitimar, é só para reconhecer e dizer, puxa, que coisa, sinto muito, Claudinha, estou com você. Isso. Agora vamos olhar para frente, Aí eu tenho uma passagem no começo do Sobreviver que eu gosto muito. A gente estava muito endividado, né? Como eu contei, com crianças pequenas, 3 filhos pequenos. Minha filha mais velha tem 31 e as menores já também tem 20 e tal. E eu devia na farmácia, né? Uhum. Porque a gente estava todo enrolado de grana. Aí uma irmã minha falou, mano, você vai lá na farmácia falar com o seu Nikito. Não é justo você pegar o dinheiro que vocês têm agora e comprar fralda e coisa em outra farmácia porque tá com vergonha de TV lá. Vai lá e explica para ele a situação. Olha nos olhos dele e diz, bom, eu fui lá. Com vergonha, porque a gente fica constrangido de estar nessa situação. Mas eu felizmente ouvi essa orientação, que é uma orientação de resiliência. Levanta os olhos e enfrenta as coisas, fala para as pessoas o que está acontecendo e acredita que você vai se salvar. Isso. Esse é o 7º portal de resiliência. Os melhores sobreviventes têm uma fé estranha de que tudo vai dar certo, eles não sabem nem porquê. Mas aí eu fui lá e falei, seu Nikito, o bebê no colo, outro pequenininho, as crianças, tudo. Falei, olha, o senhor sabe que eu tenho criança, o senhor sabe, mas eu estou constrangida de vir aqui porque o senhor sabe que eu tenho uma conta, ainda era muito grande, mas a gente está com dificuldade financeira, só que eu tenho dinheiro por semana para comprar, enfim, pomada, fralda, o que for. E eu não acho justo eu ir comprar em outra farmácia porque eu tenho dinheiro vivo e tal. Ele falou, doutora Cláudia, a senhora acha que o plano espiritual não está olhando pela senhora? A senhora acha que a senhora não vai sair dessa situação? Quanto que a senhora precisa por semana? Eu falei, seu Nikito, o que a gente está tendo por semana é 50 dinheiro, mas quanto que a senhora precisa por semana? Eu falei, sei lá. Sei quanto era na época, eu falei, 100 dinheiros. Ele falou, a senhora tem comigo de conta 250 dinheiros por semana. E a senhora vai pagar quando a senhora puder. Porque eu acredito que a senhora vai pagar. Isto foi uma coisa marcante, Milton, porque às vezes uma pessoa acreditar na gente nos comove muito, porque faz a gente sentir aquela fé, né? E às vezes a gente vai falar e não vai ter esse retorno tão maravilhoso. Eu também dei sorte, mas a postura da gente, e nisso o ativismo quântico tem um papel grande, né? Que você acredita, você emana uma energia, isso. Parece que você atrai esse padrão e essa boa sorte. Né? Exatamente. E o que eu acho que você observa isso também, as pessoas que cercam
as pessoas que estão mergulhadas nessas dificuldades, principalmente em estado de depressão, síndrome do pânico, nessas crises diversas por N dificuldades que elas passam, as pessoas que mais deveriam estar próximas a elas, incentivando essas pessoas a saírem, começam a ter uma sutil cobrança. Vamos, sai dessa. Elas não compreendem. Elas não compreendem. A natureza da e a pessoa se afunda cada vez mais. Porque ela... esse conhecimento da própria pessoa é muito importante. 80% do problema dessas ansiedades, depressões, e eu estou falando aí com esses grupos que eu estou atendendo, né? Quer dizer, eu estou fazendo uma generalização aqui, porque a gente tem tipos diferentes de ansiedade e diagnósticos, muito diagnóstico equivocado, muito diagnóstico psiquiátrico equivocado, que é perigoso. Tanto pelo medicamento quanto pela reação da família, mas uma porcentagem alta, se não 80%, é flashback. São emoções que voltam, um sentimento de impotência, de desespero, de quando eu era pequenininho e papai me deixou falando sozinho. De quando minha mãe raivólatra, desregulada, me encheu de porrada porque eu não fiz uma coisa que ela queria. De quando... E a gente não liga uma coisa com a outra. Exato. Não é que é uma memória, aquilo me traumatizou. Não, imagina, tinha comida na mesa, um teto sobre minha cabeça. Mamãe era meio nervosa, mas está tudo bem. A não ser que sejam casos mais graves, né? Mas para uma criança, o flashback às vezes traz aquele medo ou aquela vergonha que a gente precisa conscientemente falar: não sou mais pequena, meu corpo cresceu, eu posso respirar, que é grátis, e gerenciar o meu estado. Então a negligência e o abandono têm um peso muito maior do que a gente possa supor. E às vezes os jogos de família, irmãos que competem, um irmão que é preferido, o outro que vira bode expiatório, o terceiro que é ovelha negra. Então a gente precisa olhar e entender que a gente está ok e que a gente deve ajudar a gerenciar o próprio estado. Muitos jovens hoje, Milton, com pouco limite, não aguentam muito, né? Muita tentativa de se machucar, muita tentativa, o namorado termina, a pessoa não aguenta, uma frustração. Os nossos pais, se você não respeitar, você vai me respeitar. Mas eu não vou te amar se você me obrigar a fazer isso, aí é problema seu. Porque você me amar é uma escolha, mas você me respeitar é obrigação. Nossa geração hoje quer ser amada, os pais querem, eu quero que meu filho me ame. Então às vezes a gente acaba sem o respeito e sem o amor, porque eles não respeitam e aí não aguentam a frustração. E aí a primeira porrada séria, enche a cara de remédio, ou tenta se machucar, ou fica desesperado, entra em crise de ansiedade. Segura a onda aí, gente minha. Respira, que é grátis. Né? Então essa resiliência é também para a gente ver que a gente precisa aguentar os nãos, né? Superar a história da pérolinha lá que só cresce porque a sujeirinha, né? A poeirinha fica dentro da concha, atritando, aí vira uma pérola preciosa. Então as dificuldades podem nos fazer melhores e melhores. Exato. Mas você precisa olhar para frente e enxergar isso que você estava falando, de enxergar a perspectiva positiva. E aí a pergunta é assim: do que você gosta? Tem gente que não sabe nem o que gosta, meu. O que quer? Tive uma cliente que foi pro supermercado, ela tava: comprei tanto melão, doutora Cláudia, mas eu não como melão, eu detesto melão. Por que eu compro melão? Eu como melão, eu agrado todo mundo, mas eu não como melão, eu não faço nada pra mim, eu só faço pros outros. Por que eu compro melão? Eu achei tão emblemático esse negócio. Quantas vezes a gente queria falar não e falou sim? Né? Esse vinho aí tá bom, hein? O meu aqui é só água. Eu não sou de beber muito vinho, mas em sua homenagem, tomar um vinho hoje, nesta quarta-feira, de reflexão profunda. Então, o estado de hipervigilância que a gente traz da infância pode fazer que a gente fique assim, não querendo dizer não para não desagradar, porque se eu desagradar alguém eu vou ser abandonado. Se eu desagradar alguém, eu vou ficar sem eira nem beira, né? E aí a gente, simplesmente eu desagradar os outros não resolve. Eu preciso me amar,
Eu preciso estar com astral, eu preciso comer melancia que eu gosto, eu preciso fazer a caminhada que eu aprecio, eu preciso encontrar os amigos que eu gosto. Você sabe, eu sou muito musicista, eu adoro música, então eu preciso encher a casa de música, eu preciso rir com a minha filha. Eu tenho uma filha, as três são ótimas, mas cada uma com a sua coisa. Eu tenho uma filha muito intelectual, muito sacada, eu tenho uma que é muito engraçada. Então poder tentar insistir nas coisas de qualidade, mesmo que o mundo inteiro diga que não é para você, ou que você está sem grana, ou que você está na crise, que é uma coisa muito comum. Os pequenos prazeres desencadeiam magias dentro de nós. Com certeza. E a gente precisa chamar eles de volta. De volta. Apesar da opressão. Lembra, você não é o que te aconteceu. Você pode aprender a se respeitar. Você pode fazer um programinha novo que você fala, sabe o que? A minha opinião é importante, sim, eu não estou nem aí o que ela está pensando, o que ele está pensando. Não vou me encolher. Porque os invalidadores, Milton, querem fazer você se sentir pequeno, para eles ficarem superior a você. Isso. Controle e poder, né? Controle, poder, controle, poder. E quando a gente muda a energia, a gente realmente começa a viver com mais pessoas validadoras, sadias. A gente tem que procurar nos cercar de positividade e dessas pessoas que são mais positivas, né? Isso acaba nos contagiando também. Porque a emoção contagia. A emoção negativa você vai assim, ó, mas a positiva também. Só que com a emoção positiva a gente já fica, não, eu não posso estar feliz porque eu vou o outro não pode perceber que eu estou feliz, ou alguma coisa nesse sentido. Não, a gente tem que abraçar, demonstrar a nossa felicidade mesmo, colocar isso para fora, ser alegre todas as vezes. E a minha câmera... Mas, doutor, e a inveja? E a minha câmera desligou. Aguenta aí um pouquinho. Vai falando aí. Tá aí sua câmera. Não, ela tá aí, mas aqui tá transmitindo. Pronto, voltou. Aí, agora sim. Agora eu te pergunto, doutor, e a inveja dos outros quando você transmite essa felicidade toda? O que você faz? Pois é. A inveja é dos outros, não é minha. Porque as pessoas apagam a própria luz e os outros vão se incomodar. Exato. Aí ficamos tudo no escuro. Não, não pode. Não. Que a nossa luz se faça presente para todos. Pronto, até porque se você tem luz, você inspira. Exatamente. Também pode cair gente pro seu lado, né? Pessoal, aqui tá tudo te elogiando, Claudinha. Seus lindos. Conta tudo, doutor. A Mônica, Clau, você é maravilhosa. A Mônica Acaixe. Aline Santos, a mudança interna traz semelhantes. Né? Que ela tá fazendo um comentário aqui. O Marcos... Isso aí, semelhante atrás semelhante. Isso, o Marcos Paulo falou assim, nossa, eu gostei muito da Cláudia, e um monte de parabéns para você aqui. Beijo. A Vivian Vargas, seja bem-vinda, Vivian. Ela falou, genial, top, né? O pessoal tá interagindo aqui. Doutor Milton Moura, o cara é top de linha, fica entrevistando a gente, é até uma coisa assim, você fala, nossa... Não, mas... O Einstein ligar para primeiro-anista de física, a gente fala, bom, tá bom, responde, professor, você não é coisa aqui. E a gente fala muito de ativismo quântico, né? As pessoas falam, poxa vida, o que é isso? Eu preciso saber física quântica para fazer isso. Até... Basta a gente compreender os conceitos. Basta saber que a física quântica trouxe e está trazendo um novo paradigma que faz com que a gente possa ter novos significados. Como? De que nós não somos seres separados um do outro, nós estamos de alguma maneira interconectados, que nós criamos... Fisicamente, gente minha, fisicamente. Exato. Conectados. A gente, pela física quântica, conseguiu medir os paquetes de energia, a maneira como a energia está em nosso torno e nós nos conectamos de maneira não local. Porque antigamente ia para uma vala mística, ou da telepatia, ou espiritual. Hoje é possível de a gente medir e entender que é um fenômeno da nossa natureza. Exatamente. Né? Foi a gente que inventou a televisão, o rádio e a internet. Elas são extensões da nossa natureza humana.
e da natureza da física quântica, da energia, como ela se comporta em forma de matéria e de onda. Aí quem ensina isso muito bem, além da Amit Goswami, o melhor que eu conheço no planeta chama Dr. Milton Moura. Precisa fazer os cursos de física quântica desse homem, que é pra ninguém botar no peito, né? Então a menina que disse aí que o semelhante atrai semelhante, nessa coisa do ativismo quântico a gente vê que é sutil, né? Mas quando você vai para dentro, aí você fala, peraí, mas nós estamos falando de física quântica, de física, e meditando, sim senhor. Exato. Porque a gente muda um espectro energético, e quando eu mudo aqui, vocês não sabem disso, que antes de chegar numa reunião vocês já sentem? Claro, você já tá sintonizado lá na reunião. E olha só que coisa mais fantástica, que quando a gente estuda um pouquinho o nosso cérebro, se você está de olho aberto, vendo alguma coisa, ou você está com os olhos fechados imaginando essa mesma coisa, o circuito cerebral é o mesmo, a química é a mesma, a realidade é a mesma. Incrível, até aquilo das palavras, né? Quando eu fui sócia do Grinder, da linguística, eles trouxeram uns estudos que a pessoa falava uma palavra e saiu uma sequência das condições neurológicas dela pelo computador. Depois ela pensava a palavra e acontecia a mesma coisa. Exato. Então, com a experiência só com a palavra, se você está vivendo uma corrida de carro, se você está simulando na sua imaginação, o seu circuito nervoso entende que está acontecendo a história. Essa é a ciência por detrás da transformação. Eu chamo isso de ciência da transformação. Agora veja bem, se eu cresci, e eu vou falar Milton de novo, porque eu estou ajudando centenas de pessoas. Uma pessoa que tinha que lidar com uma situação de infância difícil, de repente surge para me procurar porque arrumou um namorado narcisista, começou super bonitão, todo apaixonado, todo correto, todo minha linda, vamos aqui, se interessava por tudo e tal, de repente virou aquilo. Um monstrengo, um grosso, até de bater na pessoa, e isso vai indo devagar. Essa pessoa passou uma infância. E nessa infância tinha uma mãe alcoólica. É raro, quem que teve mãe alcoólica? Não é raro, lamento informar. Ou então outras situações de família. E a pessoa fez um programinha em que ela visitava muito esse programinha. E ela não sabe que tem um programinha, mas olha, a boa notícia é você não é o programinha é só um programinha, a gente põe outro em cima. Isso, claro. Camada por camada por camada. Demora um pouquinho. Você não vai mudar 30 anos de um condicionamento em 3 pensamentos positivos. Perfeito. Claro. Mas se você trabalhar 3 meses com a gente, você sai novo. Com certeza. Dá um lustre. Dá um lustre, sai fazendo vaquejada aí depois. Cláudia, tem mais gente aqui chegando na nossa live aqui, ó. A Ana Márcia Palomo tá dizendo que ela tá ganhando um presente de aniversário. Parabéns, Ana. Viva! Parabéns pra você, guerreira, de sobrevivente a vencedora. A Vera Caputo, seja bem-vinda, Vera. Boa noite para você também. O Marcos Paulo novamente dizendo que concorda com você. A Patrícia dizendo que tá legal esse bate-papo, que tá amando esse bate-papo, então vamos adiante. Alguém quer fazer uma pergunta, Milton? Pois é, até agora todo mundo ninguém mandou uma pergunta, uma dúvida que tenha. Vocês fiquem à vontade. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, vamos aproveitar aqui a Cláudia. E o Milton também, porque o Milton sabe tudo. Pergunta para nós dois, a gente faz. A gente dá um jeitinho, sacode aqui. E se vocês tiverem pergunta, pode mandar. Olha só. Se vocês quiserem mandar por áudio, pode mandar por 62 992 676 632. Se quiserem mandar pelo áudio do WhatsApp. Mas se vocês quiserem mandar por aqui pelo chat, nós estamos acompanhando aqui o chat do Facebook também, tá? Então, essa internet aqui é um espetáculo, a gente tem que ficar assim contando para a vida não se mexa. Você está no estúdio? Na Quantum House? Estou no estúdio, o estúdio. Gente, eu tive a oportunidade de
Foi esse ano, né, que eu estive aí, no primeiro semestre? Foi no primeiro semestre. Conhecer o estúdio Claudia Ricken e a Quantum House, a filosofia da Quantum House. E uma das coisas que eu já sabia que ela fazia, mas aprendi ali na prática, que eu fiquei encantado, e eu queria que você conversasse comigo um pouco mais sobre isso, é o método Quantum. Gente, a gente tem um mapa perfeito da pessoa, da sua personalidade, e a gente consegue conversar a partir desse conhecimento de uma maneira muito mais convincente para as pessoas que trabalham nessas áreas. E eu logo já pensei na questão da medicina, né? Puxei a sardinha para o meu lado. Mas tem muitas outras aplicações. Conversa um pouquinho mais aí, Cláudio, sobre isso. Olha, o Quantum é uma pesquisa em forma de teste, né? É a parte de neurociência comportamental mais efetiva da vida minha. Você responde 2 perguntas, não tem certo e errado, as respostas são palavras, a pessoa precisa ser bem espontânea, e de fato ele traz um mapa com 3 gráficos, e a resposta não legais, porque a pessoa lê, e nessa leitura sai assim uma identificação do seu melhor e não do seu pior, da sua energia inconsciente, de uma estrutura sua que traz tendência comportamental. Como o próprio nome diz, é um mapa de tendência comportamental. Então a gente não define se é competente, se não é, se é honesto, se não é, se é maduro, se não é, não tem teste no mundo. Não é uma coisa fechada. O olhar humano. Mas define a tendência de comportamento e várias coisas importantes para abrir essa conversa. E aí é incrível, né, Milton? Porque a gente trabalha com a mentoria, com gente certa no lugar certo, a gente chama de mentoria porque tem mentoria para o emocional, até a psicoterapia, e para organizar o trabalho, organizar as pessoas, reconhecer as motivações, mas as mais profundas de uma forma inconsciente, com nomes organizados de uma maneira que facilitam muito a gente se conhecer e também conhecer o outro, né? Entender pai, mãe, marido, mulher, filho, parceiros de trabalho, equipes, né? O Quantum está mais de 2 milhões de clientes no mundo. Ele no Brasil tem algumas companhias grandes há 10, 12, 15 anos usando o Quantum, a Embraer, a Toyota, o Santander, a Pernambucanas, Lojas Marisa, enfim, mencionando os mais fortes, a Goodyear, muita gente bamba, muita gente séria que usa isso e desenvolve cultura organizacional e tal. E muita empresa pequena, Milton, porque na Lagoa Pequena, uma pedrinha é um tsunami, né? Sim. Então você tem uma lojinha lá com um funcionário, se errar nesse um funcionário, você tá lascado, né? Então no pequenininho também é importante pra gente acertar nisso e pra gente conhecer e ter aquela generosidade de olhar o nosso mapa pelo lado das forças que a gente tem. Porque o Quantum não olha o que você tem de fraqueza, ele olha as tuas forças. Isso. Eventualmente ele fala, você tem uma força aqui, mas está embaixo da cama, por quê? Por que ele não está usando esse potencial? Ele mostra isso. E aí fica divertido, você fala, nossa, é mesmo. Estou marcando aqui, posso para frente com isso e tal, né? Então é métodoquantum.com.br, faz um sorteio aí depois a seu critério. A gente dá 2 de presente. Olha! Para o pessoal responder. Que é isso? Que presente! Vamos ver. Tem algumas perguntas aqui, ó. Vamos lá. E o patrocínio é da Ana Márcia Paloma, aniversariante. Ela que vai pagar. Ela vai pagar? Ei, Ana Márcia, olha só, hein? A Aline Santos. Seja bem-vinda, Aline. Ela está perguntando aqui se a gente pode falar mais sobre a física quântica aplicada à saúde. Como vocês veem os transtornos psiquiátricos com essa visão da física quântica ligado com a saúde? Milton? Você entendeu? Entendi. Então, é justamente a completude que a física quântica traz para a gente. Até então, quando eu estudei medicina, a gente está ainda muito fixado num paradigma que só vê um domínio da realidade, que é dos fatos e das coisas, da biologia, das interações materiais. Ficava muito difícil a gente querer integrar nessa medicina
apesar de ter sempre muitas suspeitas, né, de que o ser humano ele não está completo apenas só com a matéria, de que havia alguma coisa a mais. Só que até então esse algo a mais era destinado para a igreja, para o misticismo, para outras áreas que estavam se preocupando com esse lado interno, do mundo das intuições, dos pensamentos, das comunicações não locais, que hoje a gente sabe que é comunicação não local, e também com a nossa biologia. Como que o meu pensamento pode ter uma comunicação com a minha célula? Como que os meus sentimentos podem ter alguma comunicação com a minha biologia, com as minhas células também, com o meu DNA? E depois que a física quântica começou no início lá do século XX a perceber de que existe algo mais nessa realidade, de que parece que a realidade aponta para além dela, no campo sutil, no campo das possibilidades, nas ondas de possibilidades, pelo próprio comportamento da matéria, ponto. A física quântica trouxe para a equação da realidade aquilo que estava faltando, que é a consciência, que é o observador, é a testemunha que faz a realidade estar sempre presente. E quando a gente estuda o cérebro, a gente está estudando nada mais, nada menos do que a consciência. Exato, a gente está estudando a consciência. E quando a gente descobre que existe alguns desses transtornos, vários desses transtornos catalogados aí pela psiquiatria, nós estamos estudando a nossa consciência, a expressão da nossa consciência. E aí que a gente entra com esses conhecimentos que a gente pode unir, aí física quântica, a gente fala ativismo quântico, física quântica, saúde, tudo isso para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, porque aquilo que eu penso, em última análise, está sendo levado essa informação para as minhas células. E hoje em dia a ciência já está estudando que tanto que o estresse interfere no DNA, que provoca doenças. Fisicamente, né? Exato, fisicamente. A alteração de DNA em meditações de poucos minutos, quer dizer, isso que o Dr. Milton está dizendo, como é o nome do amigo que pôs a pergunta? Aline Santos. Aline Santos. Então, Aline, no nível clínico, também por causa da tecnologia, mesmo antes dessa consideração do sutil e dessa importância, desse avanço incrível que a física quântica traz, a gente tem a tecnologia que conseguiu comprovar ou demonstrar por imagem a ligação do sistema límbico, que é responsável pelas emoções, interferindo ou influenciando no imunológico, que é a defesa do corpo. Tá certo, doutor? Tá certinho. Mas aí, quando a gente vem para a física quântica, eu tenho dois exemplos, Aline. Na psiquiatria, a minha especialidade é de sobrevivente de desordem de personalidade, de mapear e compreender sociopata, psicopata, que é a desordem antissocial, narcisista, borderline e histriônico. Essa turma eu conheço, eu sei os jogos, eu sei a confusão e não sei a cura. Nem eu, nem mais 10 de eu que tem no mundo, que eu fui longe atrás deles, porque é muito difícil. É um vírus que tem aí que a gente não sabe bem o antivírus. Está se tentando várias coisas, eu estou trazendo especialistas ano que vem, o Sam Vaknin, o Richard Grannon, a própria Lisa. O Sam Vaknin desenvolveu uma terapia fria para trabalhar com essa gente que não espera que eles se curem, mas espera que amenize os males que eles causam de abusar, bagunçar e tal. Mas eu tenho dois exemplos. Dessa coisa da abordagem da física quântica numa paciente minha de um acidente que fez uma torção no joelho, ela fez uma cirurgia, fez uma grave infecção dessa cirurgia. Imagine você, ela viveu 15 anos e morreu disso, inclusive com uma septicemia, que é uma infecção. Morreu jovem, com 38 anos, mas viveu e por muitos anos, a única coisa que deixava o Hospital Oswaldo Cruz inteiro e o pessoal do Hemato e todo mundo dizendo: o que você fez? Você bebeu alguma droga? Os médicos perguntavam isso para ela, viu? Ela vinha às sessões e a gente trabalhava nesse nível quântico de alteração celular, de alteração do emocional e do interno,
que se parece a uma meditação que antigamente era a única coisa que se reconhecia, mas que de verdade fez ela conseguir sobreviver, porque não era para ela ter sobrevivido tanto tempo, né? Então, no físico imediato, por uma questão de uma infecção resultante de uma cirurgia. E aí vem para o aspecto do cluster B, né? Quando eu tive uma paciente esquizofrênica, e o que eu acho que é mais difícil, Aline, não é tanto o trabalho com a desordem psiquiátrica da própria pessoa, é o entorno. Médicos, enfermeiros, familiares põem um rótulo e não acreditam, não entendem a força que isso tem, eventualmente sabotam as mudanças, que não são placebos, são mudanças sérias, né? Então, dependendo do diagnóstico, eu não tenho muitas experiências com diagnósticos psiquiátricos, como eu disse, minha experiência é grande na desordem, mas nos sobreviventes. Eu resolvi ajudar quem é atropelado pelo problema e não quem possui o problema. Mas em algumas outras desordens mentais, super funciona. A pessoa por exemplo, a esquizofrenia, ela traz um elemento da pessoa não ter borda nenhuma, né, Milton? Ela não sabe o que é dela, o que é do outro. Isso. Ela tá com raiva, ela fica com medo de você morrer, porque ela projeta a raiva dela em você, e aí fica uma coisa muito confusa. Ensinar, 80% dos livros falam isso, 80% do tratamento aí é terapia. É a terapia que faz, não é o remédio. Isso. É a terapia que faz a pessoa melhorar. Mas que terapia? Quando você traz essa abordagem da física quântica, é incrível a diferença dos resultados, de você considerar e entender como funciona a energia sutil, o pensamento e algumas técnicas terapêuticas específicas. É isso. Para sobreviventes de abusadores, narcisistas, psicopatas, é ótimo, porque a gente fala, lembre-se do que eles fazem, não do que eles falam. Sai correndo, cuida da sua vida e vamos ficar forte, porque tem mais gente boa do que gente ruim, escolhe melhor. Exato. A gente de um jeito chega nisso. É isso daí. Tem a Mônica tá falando que o mapa quântico foi uma das melhores diretrizes que já tive na vida. E ela diz que ela ficou impressionada como mostrou de forma detalhada e objetiva o perfil comportamental. É um encontro, né? É um encontro que vocês têm com vocês mesmos, porque o quanto realmente aquele Marston, os autores que eu usei para fazer isso, a pessoa lê e fala: você ligou para minha mãe, você ligou para meu marido, como você sabe, minha mulher, né? Então é muito legal fazer o quanto, porque você lê muito sobre você e dá uma confiança, você fala: é verdade, isso aqui é meu, né? E como o Milton dizia no começo, a gente muitas vezes tem capacidades ou coisas e não se apropria, né, doutor? Não. Então você lê um negócio às vezes que não é que ninguém está te falando, ninguém está te bajulando, nem você está querendo forçar amizade, não, sabe? Você faz um teste, ele é científico, ele tem 89,7% de acuidade, validação. Isso. Aí você lê e você fala: não é que eu sou isso tudo mesmo? Aí te dá aquela energia de assumir e não ficar lá, né, naquele rame-rame das invalidações, que alguém que precisou te encolher porque a pessoa não se sentia bem sobre si e você, bobo, se encolheu. Imagina, levanta essa cabeça, respira que é grátis, só 1, 2, 3. Sobreviver é uma escolha. Exato. Antes de tudo, é uma atitude, né, de esponja. Refaz aí a bagaça. E desse jeito, Claudinha. Tem mais uma pergunta aqui da Marlúcia Mota, que ela tem diagnóstico de TOC, Tá. né? E depressão crônica, que tem lidado com a depressão, mas o TOC não consegue compreender o que desencadeou. Se couber no papo, queria saber um pouco sobre TOC. Ó, doutor, antes eu vou falar um pouquinho que eu sei disso. O TOC é um perfeccionismo, é um transtorno obsessivo compulsivo. Então existe uma compulsão de corrigir as coisas. Se no quantum dela ela for alto R, ela é também detalhista. Mas em qualquer pessoa o TOC é um incômodo. Ai, aquela fronha não está dobrada, ou tal coisa está no lugar errado, ou eu quero tudo perfeito. É uma projeção da perfeição. Quando a gente não aceita certos defeitos nossos, ou o sentimento de que a gente é defeituoso, lembra? A gente sente vergonha sem ser vergonhoso. Isso. E a gente amplia os nossos defeitos sem ser defeituoso. Aí a gente sai projetando nas coisas uma necessidade de corrigir tudo.
porque a gente não pode ser imperfeito, a gente vai sofrer vergonha e rejeição. Então é preciso se abraçar, dizer: eu sou filha de Deus, eu sou suficiente. Alguém achava que eu não era perfeito, mas na opinião dele, na opinião dela, com as limitações deles. Eu tenho tudo que é necessário. E tem algumas técnicas de exercício de hipnose e ligados à física quântica que ajudam a reduzir essa maniazinha externa do toque, que são importantes, e que assim, num exercício de meia hora você tira isso, Marcos, com a mão. Exatamente. Né? E vem junto com a depressão, quer dizer, eu tenho toque, eu não quero ter defeito porque eu não vou suportar. Eu quero compensar o horror que eu sinto, que isso, eu não acho que eu sou um horror, eu acho que eu sou legal, mas eu me sinto muito mal. Então eu quero compensar isso com vários tipos de perfeccionismos. E aí eu fico vendo coisas para perfeccionar fora. Então quando a gente vai dentro e fala: não, peraí, eu sou um horror, vírgula, eu sou coisa nenhuma. Enfrenta esse crítico interno aí, diz: não, eu errei, aconteceu, não fui perfeito, minha mãe era uma chata, ou eu tinha circunstâncias diversificadas, mas eu tenho capacidade sim, eu dou conta sim. Então a gente tem que construir um pouquinho. Você tem capacidades, quais são? No livro é o terceiro portal de resiliência, doutor. Legitimidade essencial. Isso, autoimagem, sistema nervoso central. Autoestima, sistema nervoso somático. Autoconfiança, sistema nervoso autônomo. Eu penso bem de mim, eu sinto bem de mim e eu acredito que sei fazer coisas. Então é ação, sentimento e pensamento. Então a gente aprende a fazer listinhas, compra o espelho, se vê com olhos mais de amor, e aí a pessoa começa a ficar mais confiante e costuma diminuir a tendência dessa coisa de querer corrigir o mundo. Ou às vezes tem outras coisas que não são toques, né? De controlar muitos outros, né? Porque assim a gente se sente mais seguro. Então a gente reduz essa coisa com meditações como da física quântica, doutor? Sim, ajuda muito. Ajuda muito. Tem, ainda dentro do toque, está dizendo aqui como agir com uma pessoa que tem toque. Pensar que é uma doença ou é um transtorno? Eu detesto os labels. Eu sempre que recebo um paciente que vem com rótulo, eu desmonto o rótulo. Você tem toque, nada. Você desenvolveu um hábito e esse hábito pode te incomodar, mas se essa pessoa já veio buscar ajuda. Agora, se é um familiar, eu não sou da área, eu não sei o que fazer, eu posso dizer: olha, você tem esse hábito, você quer que as coisas fiquem limpas, você quer que as coisas fiquem boas, e isso dá para entender. Te incomoda? Então você tem que procurar conversar e ver se a pessoa quer mexer com isso para se sentir mais relaxada, né? Exatamente. Agora, é que nem a história de alguém controlar o regime de alguém, né, Milton? É uma coisa que pode acontecer. Alguém fala: você não pode comer, você tem que emagrecer. Se quiser lidar com alguém que tem toque, não persiga. Tenta conversar, tenta compreender. Eu falo: olha, eu vi matérias que dizem que a pessoa pode se sentir melhor e não ficar tão escrava dessa tendência. Porque de fato essa sua necessidade acaba pondo todo mundo, né? Tipo, não pode pisar naquele tapete, não bagunça o sofá. E às vezes a pessoa fica sozinha, porque o sofá fica arrumado, mas ninguém vai visitar mais, né? Exatamente. Então dialogar é legal, mas eu acho que não é legal cobrar. Essa foi a pergunta do Marcos Paulo. Cláudia, nossa conversa tá boa, mas nós temos que encerrar. Pois é, doutor, olha, que grande satisfação. E antes de encerrar, a Janice, ela está fazendo uma pergunta aqui, que sobre esse mapa quântico, se é só pessoalmente ou dá para fazer online pela internet? Não, é tudo online, você vai responder, vai receber o relatório na hora, e a gente vai ter algum mentor, algum analista quântico voluntário que vai fazer sua interpretação por Skype. Tá certo. Presente do Dr. Milton e do ativismo quântico, que é uma turma do Amit, nossa, né, Milton? É verdade. A primeira turma de formação de ativismo no Brasil. Estamos no mundo inteiro aí fazendo mudanças através do sutil e muito efetivas. Então, é um presente meu e do Dr. Milton. Então, e agora como é que como que eu vou presentear esse nosso público aqui, hein? Agora isso aí é um problema vosso, doutor. Faz um sorteio quântico aí, vê todo mundo que participou e
Olha, eu tenho uma turma aí de São Paulo que já fez, que adorou, né? Eu acho que a gente tem que entregar para alguém que queira. Não fez. Exatamente. As duas primeiras pessoas que levantarem a mão, que desejarem, que querem o método, vai ganhar o método. Estou esperando aqui. Os dois primeiros que levantarem a mão, que colocarem a mãozinha para cima assim aí, ó. Coloca a mãozinha para cima. Aí, vamos ver. Ó, o Ricardo Faria falou que quer. Tá faltando a mãozinha para cima. Quem colocar a mãozinha para cima ganha. O que é a mãozinha? É o emoticon? Amei aqui. Aqui, pronto, já ganharam aqui, ó. Pronto, olha que coisa quântica que você fez. Atitude, tá, hein, gente? Exatamente, olha aqui. Eu vou dar aqui para duas pessoas. A Marcela, eu e a Aline. Tá bom. Eu vou passar, como é que eu faço para essas pessoas entrarem em contato? Pede o e-mail delas e você me manda o e-mail delas e a gente manda o passaporte. Tá. No e-mail delas, e aí no e-mail que elas receberem o passaporte, que vai ser pelo Quack, Quack@método.com, elas mandam os dados de Skype ou de telefone para a gente agendar. Mas assim que elas receberem, vocês vão receber, responder e já vão ver o relatório, vão poder ler. Tá aí certo. Vocês vão agendar lá com o pessoal do Quack, o Marcos, a Natália, a Bela, para fazer a sua interpretação por Skype com um dos mentores voluntários, que vão interpretar por Skype para vocês. Tá certo. Ó, uma das ganhadoras que colocou a mãozinha é a May Crodão. Ela vai ganhar uma avaliação. E a Marcela Fernanda. Ei, May e As Marcela, duas. parabéns, meninos. May e Marcela Fernanda. As duas vão ganhar. Eu vou passar depois por o e-mail delas, né? Eu vou pedir o e-mail delas para que vocês entrem em contato. Mas independente dessas pessoas que ganharam, se outras estiverem interessadas, onde que elas entram? métodoquantum.com.br. Lá no Método Quantum tem chat online, também tem um telefone 011 3709-3388, pode falar com a galera lá e vocês pedem. Quando você responde o Quantum, você tem relatórios online, mas essa interpretação de mapa ela é poderosa, porque os analistas quânticos ou mentores, eles enxergam coisas que estão nos gráficos, que não saem nos relatórios. E também vão dar um enfoque para o tipo de interpretação do seu momento de vida. Eu estou mudando de cidade, eu vou casar, eu vou separar, arrumar um emprego, estou procurando emprego, eu estou num tratamento de saúde, eu estou com uma questão com o meu grupo gestor, eu estou. A circunstância de cada um tem uma interpretação voltada para olhar as tuas emoções primárias, as tuas pulsões desse momento, para apoiar o seu melhor na direção disso que você está fazendo. Então, antes de a gente fazer a interpretação, você vai responder 2, 3 perguntas ali para o nosso mentor saber, essa pessoa, a banda está tocando assim, vamos bater esse papo. Vocês vão ficar muito impressionados com a conversa com os mentores quânticos, com o analista, e também com o relatório. Só um relatório já é bacana, né? Muito, muito bacana o relatório. A pessoa já se tem informações importantíssimas. Claudinha, dá tchau. Temos que ir. Tchau, povo de Deus. Olha, um beijo. Eu vou dar um e-mail. Posso dar um e-mail? Pode, claro. Fique à vontade. Tem um e-mail que é bacanudo, que é obalavemela@métodoquantum.com.br. Esse lá vem ela tá aqui, quer ver? Eu gosto disso daí. Oba! Lá vem ela. Lá vem ela. Ei, Claudinha. obalavemela@métodoquantum.com.br. Também tem um celular aqui de São Paulo, que tem o WhatsApp, tem Viber, que fica com a minha produção comigo, que vocês podem mandar bilhete, fazer pergunta. 011, né? 961615555. Telefone de pronto-socorro. 961615555. 011. E agora, dia 18 de janeiro, eu começo um grupo fechado novo, Todo Amor, Alto Amor, para sobreviventes de invalidação, gente que precisa dar a volta por cima. Então, quem tiver interesse também pode já avisar que a gente manda o link, a gente está começando um grupo novo,
Porque estamos indo estamos no 8º portal com o atual. Eu tô vendo que a gente vai ter que fazer uma outra live para a gente conversar sobre outros assuntos e também colocar essa questão desse grupo aí de pessoas eu mando o link aí, mas só para avisar que esse povo está procurando aí, está tendo contato, pode perguntar, né? Como a gente falou de abusadores. Isso. Botar limite em abusador é um tesão. Só o STF que não sabe. O STF é mulher de bandido. Entendeu? Pode falar uma palavrão, doutor? Não. Tá, que pariu. Tá bom. Gente. Beijo, querido. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Claudinha. Tudo de bom pra você, viu? Felicidades. Eu também, parabéns, hein? Sensacional. Eu que agradeço, tá? Então, pessoas, muito obrigado por vocês estarem aqui até essa hora conosco e com esse monte de informações. Depois eu vou entrar aqui no nosso chat, e para essas pessoas que ganharam eu vou precisar do e-mail para enviar para a Cláudia, para que ela possa mandar um passaporte para vocês e vocês conhecerem esse método Quantum que ela tanto oferece, tá? Mas na quarta-feira que vem eu já tenho um convidado e vocês não imaginam o tão feliz que eu estou por ele ter aceito o convite de estar aqui conosco na quarta-feira, que é o Adriano. O Adriano, ele é nada mais, nada menos do que o redator, o editor dos livros do Amit Goswami. E ele vai estar aqui conversando com a gente, né? Deixa eu pegar aqui todos os dados dele. E Piazzi, Adriano Piazzi. O Adriano vai estar aqui quarta-feira que vem, dia 14, às 20h30, e a gente vai conversar sobre ativismo quântico. Ele vai conversar sobre Enneagrama. Ele adora falar sobre Enneagrama, e podemos conversar também sobre os livros do Amit, sobre o próprio Amit, sobre física quântica, sobre tudo isso que nós temos conversado. Então, até a próxima quarta-feira. Desculpe todos os inconvenientes que nós tivemos aqui com a nossa técnica, com a internet, e um abraço no coração de todos vocês. Até a próxima oportunidade. Se vocês querem me seguir lá no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, né, que é youtube.com/Dr. Milton Moura. Eu sempre estou colocando vídeos que vão trazer todos esses conteúdos. Então seguem lá, né? Curtam a página, curtam aqui o vídeo, compartilhem, façam com que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possível, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Um abraço.